Graça e paz, tudo bem com você? Vamos a mais um tempo de nosso devocional sobre o livro de Esther. Temos vivido esse tempo durante alguns dias e certamente o Senhor tem nos ensinado, tem nos trazido a sua palavra com fidelidade aos nossos corações. Esther capítulo 2, nós estaremos meditando hoje do 19 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Quando as virgens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre o seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mardoqueu, pois continuava a seguir as instruções dele, como fazia quando ainda estava sob a sua tutela. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei, que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e o contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação e descobrindo se era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Esther já era rainha, mas Mardoqueu continuava ainda, sentado à porta do palácio, sempre observando tudo que estava acontecendo. E nessa atitude de Mardoqueu, de estar cuidando da sua filha adotiva, dessa moça que ele adotou, como nós já conhecemos a história, ele ouve os oficiais do rei, Bigtã e Teres, conspirando contra a vida do rei. Havia neles uma revolta, uma indignação, e isso os levou a conspirar para assassinar o rei. Mardoqueu, entendendo isso, ele conta a Esther o que está acontecendo, que por sua vez, diante da fidelidade dela ao rei, ela conta ao rei. Isto é investigado, se constata uma verdade e aqueles homens sofreram as consequências pelas atitudes que eles estavam tendo diante do rei. E conclui-se o texto dizendo que tudo isso foi escrito nos registros históricos na presença do rei. Quando a gente andar um pouquinho no livro de Esther e meditarmos um pouco adiante, nós veremos o quanto isso trouxe uma consequência boa na vida de Mardoqueu, quanto foi importante essa fidelidade de Mardoqueu. O que nós aprendemos com essa atitude, com esse texto que a Bíblia nos ensina? Nós precisamos ser fiéis às pessoas, a fidelidade em ouvir segredos é muito importante. Nós conquistamos confiança diante daquilo que nós somos fiéis. Mas nós precisamos também estar atentos de que aquilo que foi confiado a nós seja algo que não lhe cause a falta da salvação, que não lhe cause a perca da salvação. Muitas vezes é confiado a nós pecados, muitas vezes é confiado a nós atitudes de condenação, muitas vezes é confiado a nós um segredo como esse, como Mardoqueu entendeu, ouviu, e algo que estava sendo conspirado que levaria à morte de alguém. À medida que isso acontece, é importante que a pessoa quem nos confiou tal segredo saiba que isso não pode ficar só entre você e ela, quem sabe. Talvez você seja até uma pessoa, ou eu seja uma pessoa, que lhe tenha autoridade ou confiança, que vai lhe mostrar o caminho do arrependimento, o caminho da verdade, o caminho direcionando a salvação. Mas se eu e você não somos essa pessoa, não temos essa capacidade, não entendemos o propósito das coisas, certamente há alguém acima de nós, alguém preparado, há um discipulador, há um líder, há uma liderança, há um pastor, há uma pastora que poderá ajudar essa pessoa a viver esse processo de arrependimento. Então nós aprendemos que Mardoqueu, talvez ele não tivesse condições de convencer aqueles homens
que eles estavam errados. Ou talvez não houvesse essa chance. Mas Mardoqueu leva a alguém um assunto onde poderia ser resolvido. E aí, quem sabe você diz, mas Luciana, a consequência dessa atitude desses homens foi a morte. Talvez eles não tiveram ninguém para conversar que houvesse um trabalho de arrependimento neles. E o contexto da época, o contexto de leis da época era essa. A morte, assim que houvesse uma conspiração contra o rei, contra uma autoridade. Queridos, nós precisamos ter discernimento de Deus diante de tudo aquilo que ouvimos, diante de tudo aquilo que falamos. As nossas confidelidades, quando somos confiáveis a uma pessoa, essa seria a certa palavra. Precisa ser de modo que nós não a ajudamos a perder a salvação, não ajudamos a perder uma vida com Cristo, mas nós precisamos ajudar a sair de uma situação de perdição e seguir para um caminho de salvação. E se isso necessário, levar a alguém esse assunto, que a sua confiança, a sua forma de se mostrar confiável a essa pessoa seja em dizer a ela, vamos procurar ajuda. Essa sua história, esse seu contexto, precisa-se de alguém que seja orientado por Deus, que seja, que tenha uma palavra certa para você que eu não posso ajudar. Convença, converse, ore com ela, para que Deus prepare alguém que seja importante nesse momento, que seja também confiável, que lhe transmita confiança, mas que a ajude a não perder a vida, a não perder a salvação, a viver a verdade, a sair do mundo de mentiras, a sair do mundo de engano, de conspiração, mas falar a verdade, contar a verdade, viver a verdade. Certamente o Senhor fala conosco através dessa palavra e a palavra de Deus nunca é em vão. Quem sabe você tem ouvido segredos que têm levado pessoas ao inferno. Se você tem a orientação do Espírito, oriente ela a contar a verdade, a fugir do pecado, a fugir do mal. Se não, peça ao Espírito que te oriente alguém para que você, junto a essa pessoa, sejam orientados a serem e viverem uma vida cheia de decisões acertadas. Certamente Mardoqueu teve a decisão certa em contar a Esther. Esther teve a decisão certa a contar ao rei. Se isso não tivesse acontecido, provavelmente poderia se tornar real a conspiração contra o rei. Certamente ele poderia perder a vida por uma atitude. E muita gente tem perdido não somente a sua vida espiritual, mas também a sua vida física. Tem perdido amigos, tem perdido relacionamentos, porque tem se confiado a pessoas, situações onde ela, por manter uma fidelidade, tem se calado. E se nós entendemos que se não temos condições de ajudar, nós procuramos quem pode ajudar. Certamente o Senhor preparará pessoas a ajudar você, a ajudar a pessoa a quem confiou a você um segredo, e quem sabe seja você que esteja guardando algo que é pecado, que precisa se liberar uma verdade. O Senhor hoje te dá uma direção. Procure pessoas que te ajudarão. Procure pessoas que te farão chegar perto de Deus. Que Deus te abençoe. Olha, curta o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, seja a bênção na vida de alguém com essa palavra. Certamente Deus te abençoará e abençoará outros. Eu quero orar com você nesse vídeo, para que o Senhor traga discernimento ao seu coração com relação ao que você está vivendo. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga sobre o coração, sobre a mente dessa minha irmã, desse meu irmão, desse meu amigo que está assistindo o vídeo, para que haja nele o discernimento de quem poderá ajudá-los, de como expressar essa verdade, como se livrar do pecado, do erro que tem levado à morte. Que haja vida, Senhor, liberada da tua parte, porque tu és a própria vida, tu és a própria verdade. Em nome de Jesus nós te pedimos, amém. Que Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana abençoada. Assim será, se assim estiver em Deus. Deus abençoe.